Olá, que bom, estamos de volta para a nossa segunda aula do curso de magnetismo, aprendendo a aplicar as técnicas do magnetismo, e nós estamos indo agora para o nosso terceiro bloco da segunda aula, a segunda parte, do dia 7 de março de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e nós estamos oferecendo esse curso para que todos os nossos trabalhadores, tanto da nossa casa quanto de outras casas, que desejem se qualificar para esse trabalho, aplicar o passe com as técnicas do magnetismo, com esse curso nós teremos condições de poder nos aprimorarmos nesse trabalho, que é um trabalho muito gratificante e muito importante. Nós falamos no segundo bloco, na parte 2, falamos sobre simpatia, empatia fluídica, falamos sobre congestão fluídica, e hoje nós vamos falar de um tema, agora na nossa terceira parte da nossa segunda aula, de um tema que pode, à primeira vista, parecer preocupante, deixar as pessoas numa certa agonia, um certo incômodo, porque qual é o tema? Qual é o título do que nós vamos falar agora? É fadiga fluídica. Fadiga fluídica, é isso mesmo. O que seria essa fadiga fluídica? Se o passista, o magnetizador, se ele funciona apenas como um canal, ele é apenas um canal. Nós já estudamos, nós já vimos, numa casa espírita em geral, quando é aquele passe rápido, aplicado na cabine, após o encerramento de uma preleção, é um passe de 1, 2 minutos, e ali, em geral, aquele passista, ele está sendo apenas o quê? Um canal, um intermediário da espiritualidade. Ele vai favorecer, com a sua presença, o trânsito ou a simples transferência de fluidos. Esses fluidos, o quê? Fluidos espirituais. Nessa situação, o passista praticamente não sofre qualquer desgaste. É um momento ali de uma aplicação muito rápida, de 1, 2 minutos, e ele está sendo esse intermediário. Recebe do plano espiritual esses fluidos espirituais e aplica para aquele que está ali sendo assistido. Mas, se ele faz doação de fluidos vitais próprios, se ele doa do seu próprio magnetismo, do seu próprio fluido vital, o que é o fluido vital? É aquele fluido que possibilita a vida. Quando o nosso fluido se extingue por qualquer motivo, uma enfermidade, uma idade já provecta, um acidente, aquele fluido é cortado e o que acontece? Nós desencarnamos. Se ele doa do seu próprio fluido, seus próprios fluidos vitais, que é o magnetismo humano e a bioenergia, muitos até falavam magnetismo animal, confunde às vezes um pouco, porque fala magnetismo animal, pode pensar que é o magnetismo de algum animal. Não, magnetismo animal se refere a esse magnetismo humano, a essa bioenergia. Ele oferecendo, doando dos seus próprios fluidos. Vimos na nossa segunda parte, falando sobre a usinagem, sobre a exteriorização desses fluidos. Nessa situação, convém ter cuidado para não sofrer fadiga fluídica. Antigamente, também conhecida essa fadiga fluídica com o nome, dizia-se anervrosia. Fulano está sofrendo de anervrosia.
ou uma variante desta seria essa fadiga fluídica. Mas como que nós devemos, então, como magnetizadores, agir para não sofrermos essa fadiga fluídica? O importante é nos qualificarmos para poder trabalhar com segurança, da mesma maneira que um médico, ele se qualifica, se prepara para quando ele vai atender, ele está protegido. Inclusive, tomando várias vacinas para não correr risco de pegar certas doenças, usando a luva, usando máscaras, enfim. O magnetizador, da mesma maneira, ele se preparando previamente, sabendo, se conhecendo, se observando, ele não vai correr esses riscos. Jacomelo nos diz que quando exteriorizamos muitos fluidos vitais, e nós vimos isso quando fala das usinagens fluídicas, quando exteriorizamos muitos fluidos vitais, quando operamos fluidos vitais de forma equivocada ou ineficiente, ou quando desavisada e inocentemente absorvemos fluidos ou campos fluídicos desarmônicos de outras pessoas e ou entidades espirituais, sempre há a possibilidade de acontecer profundos desarranjos fluídicos em nosso campo vital. Campo vital aqui lê esse perispírito. Por outro lado, independente de ser magnetizador, nós podemos também correr esse risco, porque nós exteriorizamos fluidos de uma forma equivocada ou de uma forma ineficiente. Nós vimos que o próprio assistido, o próprio paciente, ele pode elaborar os seus fluidos, mas por não saber exteriorizar, sofrer congestões. Então, o Jacomelo diz, voltando para aqueles que gostam de anotar e também para ir fixando, compreendendo bem o que vem sendo dito aqui por Jacomelo. Quando exteriorizamos muitos fluidos vitais, quando operamos fluidos vitais de forma equivocada ou ineficiente, ou quando desavisada e inocentemente a pessoa faz sem querer, sem prestar atenção, não era a sua intenção. Quando desavisada ou inocentemente absorvemos fluidos ou campos fluídicos desarmônicos de outras pessoas e ou entidades espirituais, sempre há a possibilidade de acontecer profundos desarranjos fluídicos em nosso campo vital, no nosso perispírito. Por uma situação ou por outra, absorvemos esses fluidos que não eram fluidos benéficos e acabamos acarretando desarranjos fluídicos, podendo, a partir destes, ocorrer repercussões de profundidade, deixando nossos centros vitais sem condições de se autorregularem, daí advindo a falência parcial ou total dos mesmos. Nós sabemos que pessoas há que podem transmitir fluidos que não são benéficos. E tem aquelas pessoas que dizem assim, eu sou uma esponja, porque a pessoa se aproximar daquela outra, cujos fluidos não são salutares, ela, como uma esponja, absorve esses fluidos e provoca desarranjos fluídicos no seu perispírito. A partir daí,
vai deixando os centros vitais que estão localizados no perispírito sem condição de se autorregularem. Quando está tudo funcionando bem, os centros eles trabalham numa interconexão perfeita. Mas se está havendo algum problema de ordem que atinja o corpo perispiritual e reflita nos centros vitais, esses centros vitais eles vão ficar desarmonizados. E o que pode ocorrer? A falência parcial desses centros vitais ou total. Falência no sentido assim de que vai haver um prejuízo e esses centros não vão conseguir trabalhar de uma maneira harmoniosa, dentro do que é o normal deles trabalharem, e com isso vão vir o mal-estar, aquela coisa toda que a pessoa às vezes vai ao médico procurar uma assistência médica, mas o médico não vai detectar que aquela problemática é no corpo perispiritual, é nos centros vitais. Mas, continuando, no caso específico das fadigas fluídicas, quais as consequências mais palpáveis, consequências mais assim que a gente pode observar? Que aquele mal-estar que a pessoa começa a sentir quando ela está com as fadigas fluídicas. Tipo assim, como se a pessoa estivesse com uma ressaca profunda. Mesmo quando nenhum desatino alimentar ou de desgaste físico foi perpetrado. Nós, às vezes, podemos comer em excesso, dormir pouco, ficar até tarde acordado por algum motivo, fomos a uma festa, e no dia seguinte a pessoa acorda, parece que eu estou de ressaca, mesmo aqueles que já não fazem uso de bebidas alcoólicas, que é o ideal. Mas ele acorda com aquele mal-estar, como se tivesse com ressacas profundas. É um dos sintomas que a pessoa que está passando por isso pode sentir. Seria já uma fadiga fluídica. Outra situação que pode estar presente também são dores. Dores nas articulações. A pessoa pode sentir dor no cotovelo, dor no pulso, dor nos joelhos, dor nas articulações, nos tornozelos, dores nos plexos. Nós vimos aqui na nossa primeira aula com relação aos plexos, dores nos plexos, as juntas inchadas, inchaços nas juntas, alterações fortes no sono, a pessoa não consegue dormir direito, ou dorme demais, ou acorda muito cansada. Alterações também fortes na digestão, coisa que nunca aconteceu antes, e a pessoa começa a observar esses sintomas. Então, para quem está anotando, ressacas profundas, dores nas articulações, dores nos plexos, inchaço nas juntas, alterações no sono, na digestão. E se isso vai prosseguindo, essa fadiga fluídica, se ela vai aumentando, o que vai acarretar? Vai acarretar numa incapacidade para atividades físicas, seja pela paralisação ou perda da força muscular. Se aquele caso se agravar muito, quem está passando por essa situação vai, primeiro ponto, ele vai perder tanto a sua disposição, tanto a sua energia, tanto os seus fluidos, que ele vai ficar incapacitado para realizar as atividades físicas, ou pela paralisação da força muscular, ou pela perda da força muscular. Em função das dores, ora localizadas
nas juntas e tal, horas generalizadas que podem atacar aquele que está passando por essa situação. Está mais ou menos evidenciado que a usinagem pelo centro gástrico e pelo esplênico são as mais desgastantes. Como que tem essa certeza disso? Pelas observações, pelo estudo aprofundado, lembrando que nós temos nos baseado muito nos livros de Jacomelo, que é magnetizador há mais de 50 anos, e toda aquela equipe que trabalha com ele, é feito um trabalho de uma forma muito bem elaborada, com pesquisas científicas, com tudo muito bem catalogado. Então, ao longo dos anos, foi se percebendo isso. Se a usinagem, porque nós vimos aqui no nosso bloco anterior, cada magnetizador, ele pode usinar por determinados centros, ou às vezes mais de um. Tem magnetizadores que têm mais facilidade em usinar um centro, outro em outros. E aquele que tem mais facilidade em usinar pelo centro gástrico, ou pelo centro esplênico, ou pelos dois, são os que mais sofrem esses desgastes. Por isso é muito importante o quê? Observarmos aqueles sintomas que nós aqui trouxemos, porque é uma possibilidade muito grande de que se no momento que eu estou aplicando o magnetismo, eu sinto algum daqueles sintomas em determinados centros, eu vou saber, eu sou um magnetizador que o centro que eu usino mais é o tal, ou aquele. E aí, se eu sou um magnetizador que eu usino muito pelo gástrico ou pelo esplênico, eu tenho que ter um cuidado, uma observação para que eu não usine mais do que o necessário. Não doe do meu magnetismo mais do que o necessário para o assistido, para o paciente, para que eu não sofra um desgaste. A necessidade do autoconhecimento, da autoobservação, para que a gente possa ir se percebendo como que eu ajo no momento da aplicação do passe magnético. Além dos inchaços e das imobilizações parciais ou totais, é comum também dores no peito, semelhantes à angina. A pessoa está sentindo aquela dor, será que eu estou infartando? Será que eu estou com algum problema cardíaco? Mas é em função do sintoma de uma fadiga fluídica, porque o magnetizador ele está usinando mais do que ele pode. É comum dores no peito, semelhantes à angina, enxaquecas violentas e constantes. A pessoa nunca teve enxaqueca, nunca teve dor no peito e começa a ter. Tem que observar. Por outro lado, não podemos pensar assim, isso deve ser porque eu estou doando muito, eu estou trabalhando muito e isso deve ser, então, em função, talvez até de eu estar sofrendo uma fadiga fluídica. Não. O que é que precisamos sempre fazer? O ideal. Temos algum sintoma físico? Procurarmos um médico, fazermos todos os exames que o médico recomendar, analisar junto com o médico. Se ali não apresentou nenhum problema físico, aí sim, nós vamos partir para essa outra hipótese. Eu posso então estar sofrendo de uma fadiga fluídica. A pessoa nunca teve enxaqueca, mas de repente ela começou a ter um problema no fígado que está acarretando essa enxaqueca nela, em função de hormônios, em função da idade, enfim.
Não podemos tudo aceitar de uma forma simplista, para não nos prejudicarmos mais ainda. Então, voltando, além dos inchaços, das imobilizações, dores no peito, semelhantes à angina, enxaquecas violentas e constantes, indisposição alimentar, não temos gastrite, não temos úlcera, já fizemos os exames, e aquela indisposição, não temos nenhum problema, hérnia de hiato, enfim, verificamos tudo dentro da medicina. Então, aí a gente vai analisar essa possibilidade. Insônia constante, ou sono incontrolável, sem refazimento, não estamos passando por nenhum problema, estresse, nada grave que possa estar fazendo com que a gente esteja sofrendo de insônia, ou até de uma depressão que começa a ter um sono muito profundo, nada disso? Vamos verificar então. E até frigidez e impotência. A fadiga fluídica pode acarretar. Da mesma forma, vamos ao médico, não tem nenhum problema físico nessa área, então vamos pensar nessa possibilidade. Mas sem ficarmos apavoradas, porque a fadiga fluídica, ela tem cura. Então não devemos, então Deus me livre, não quero nem mais assistir esse curso, porque eu posso correr o risco de adquirir uma enfermidade. Não. Por isso que nós estamos fazendo um curso, orientando para que a gente possa, com muito equilíbrio, com muita seriedade, estudarmos as técnicas, aprendermos a teoria, para quando começarmos a parte prática, começarmos com segurança. O tratamento com passes, para esses casos de fadiga fluídica, e se vocês desejarem, anotem aí, para poder ter isso bem em mente, até para orientar, às vezes, outros companheiros que podem chegar até vocês se queixando. Então, o conhecimento é sempre importante, porque nós, tendo conhecimento, podemos também auxiliar outros que ainda não têm o mesmo conhecimento que nós já adquirimos. Então, o tratamento com passes, como que vai ser? Logicamente, que o magnetizador que estiver nessa situação, ele vai o quê? Pedir a um companheiro que esteja bem para lhe aplicar o passe magnético. Qual seria esse tratamento? É um tratamento muito simples, muito simples. Muitos passes dispersivos, envolvendo tanto os centros em desarmonia, os centros vitais, mesmo envolvendo os que não estão bem, com dispersivos localizados, como todos os principais centros vitais, com um único jato fluídico. Então, nós vamos muitos dispersivos, tanto dispersivos localizados, por exemplo, o centro, o qual eu usino mais e que foi verificado que está comprometido, foi o laríngeo, porque fica mais fácil para eu mostrar. Então, podemos dar aqui dispersivos localizados, que podem ser os transversais, que os transversais são dispersivos muito vigorosos. Podemos dar aqui dispersivos localizados e depois bastante dispersivos gerais. Ou podemos também começar com bastantes dispersivos gerais, começamos com os dispersivos gerais e depois a gente vai aos dispersivos localizados e termina depois com bastantes dispersivos gerais. Começamos de preferência, começamos dispersivos gerais, dispersivos localizados, dispersivos gerais.
Mas isso, logicamente, que isso vai ser feito várias vezes. Repete-se tal prática repetidamente, evitando-se, nesse momento que o companheiro está ali aplicando o dispersivo, no que está sofrendo a fadiga, ele vai evitar qualquer tipo de doação, qualquer tipo de concentração. É só dispersivo mesmo, muito dispersivo. Ele vai ter todo o cuidado, quem está aplicando o dispersivo, para não doar do seu magnetismo. Nós vamos falar também disso mais adiante. É um comando que a gente vai dar à nossa mente. Neste momento, eu apenas estou dispersando, eu não vou doar nenhum fluido, nenhum magnetismo, nenhuma energia para o outro. O outro precisa que aquele acúmulo ali seja se harmonizado, realinhado ali os centros de força. Então, eu não vou doar nenhum fluido para ele. Nada de concentrar nada no outro, é só dispersivos. Então, repetindo para quem está anotando, repete-se tal prática profusa e repetidamente, evitando-se a doação, concentração de fluidos, sejam eles calmantes ou ativantes. Não se doa nada nesse momento, é só bastante dispersivo. Além disso, o magnetizador, aquele que está assistindo ao outro magnetizador, ou até que aí agora ele virou um paciente, ele agora está na posição de um paciente. O que o magnetizador que está assistindo o outro com muitos dispersivos vai fazer ao final? Ele vai fluidificar a água, ele vai magnetizar a água que o paciente deverá tomar pelo menos 5 vezes ao dia. E, em ideal, ele tome sempre em prece, pedindo aos benfeitores a cura, o reequilíbrio, a harmonia da sua saúde. O paciente com fadiga fluídica, ele deve ingerir água fluidificada tão logo termine a sessão. Todos os pacientes, em geral, ao final de cada sessão de magnetismo, de cada tratamento magnético, ao final de cada sessão, geralmente as sessões são uma vez por semana, tem centros que conseguem atender 2 vezes por semana. Ao final do atendimento, ainda na sala, ainda na cabine de passes, o magnetizador, ele vai magnetizar a garrafa de água do paciente e ali mesmo, antes dele sair da sala, ele vai tomar uma dosezinha daquela água. Por que isso? Este é um mecanismo ideal para que os centros vitais e órgãos afetados pela fadiga fluídica se fortaleçam fluidicamente, sem comprometerem-se com congestões. O uso ali da água, imediatamente ao terminar a sessão, é um mecanismo para ajudar os centros vitais e aqueles órgãos também que já foram afetados por essa fadiga fluídica a se fortalecerem fluidicamente, sem se comprometerem com congestões. Por quê? Posto que a assimilação fluídica, por ingestão de água fluidificada ou magnetizada, ela se dá por afinização. O que quer dizer isso? Quer dizer, os campos em desarmonia absorvem os campos reequilibrantes de forma direta, sem passar pelos centros vitais. Vamos voltar só um pouquinho para ficar bem registrado e explicado isso. Terminou o atendimento, ainda na sala, na cabine de passes,
O magnetizador magnetiza a água que o paciente levou. Em geral, nós orientamos 2 litros de água para a pessoa tomar durante a semana, porque vai tomar umas 5 doses por dia, pelo menos umas 5 doses. Se ele levar mais do que 2 litros, ele pode também ampliar, aumentar essa dosagem diária. Terminou os passos dispersivos. Esse mecanismo ideal para fortalecer os centros vitais e esses órgãos afetados pela fadiga fluídica, para que eles se fortaleçam fluidicamente, sem se comprometerem com congestões, ele vai tomar aquela água ali naquela hora. Porque a assimilação fluídica, por ingestão da água, ele está assimilando fluidicamente através da água. Ela se dá por afinização. Então, os campos que estão em desarmonia, eles absorvem os campos reequilibrantes de forma direta, sem passar pelos centros vitais. Por isso é importante, ao final do atendimento, tomar a água ali mesmo, naquela hora. Mas tem mais alguns cuidados complementares muito importantes que nós devemos levar em consideração, que são de vital significação. Quais seriam esses cuidados? Que aí a pessoa vai fazer a parte do tratamento, diariamente pode fazer isso, até várias vezes ao dia. Fazer respiração profunda, a respiração diafragmática, com liberação ora rápida, ora lenta do ar. Isso tudo vai contribuindo para o reequilíbrio, para a reharmonia dos centros vitais, dos órgãos e que essa fadiga fluídica cesse. Então, exercícios diários de respiração profunda, respiração diafragmática, com liberação ora rápida, ora lenta do ar. Nós, magnetizadores, não precisamos entrar em fadiga fluídica para fazermos a respiração diafragmática diariamente. É uma prática muito saudável que nós devemos instituir como uma rotina diária na nossa vida. Isso vai contribuir para que a gente mantenha um melhor bem-estar, inclusive fortalecer o nosso pulmão, para quando formos aplicar um passe de sopro, não ficarmos cansados, e vai inclusive contribuindo para evitar que a gente possa sofrer uma fadiga fluídica. Então, a respiração profunda, ora rápida, ora lenta. Outra prática que todos nós, magnetizadores, devemos também instituir na nossa vida, independente de estarmos ou não com fadiga, seria o quê? Mas aqui, especificamente para aquele que está passando por isso. E eu estou falando magnetizador, mas pode ser outra pessoa também que tenha entrado nesse estado de fadiga fluídica. Não é só o magnetizador que entra no estado de fadiga fluídica. Então, outra coisa, fora a respiração, que ele vai fazer a parte do tratamento. Caminhar de manhã cedo. Caminhar, não é fazer um Cooper ou uma marcha atlética, uma caminhada. Aproveita esse momento e pode fazer exercícios de respiração profunda, a respiração diafragmática, pode unir os dois. Sai para caminhar e vai fazendo a respiração, ora rápida, ora lenta. É uma prática que vai auxiliar. Outra orientação também é com relação à alimentação. A alimentação leve e o mais natural possível. Alimentação leve e o mais natural possível. Em todas as refeições. Não é somente,
Ah, essa refeição aqui eu vou comer uma salada, mas compensação na outra eu vou comer uma feijoada. Não. A alimentação leve e o mais natural possível em todas as refeições, evitando tudo que venha a comprometer o funcionamento do aparelho digestivo. Porque, como nós vimos, dois centros que são muito atingidos é o centro gástrico e o centro esplênico. Com essa alimentação leve e o mais natural possível, nós vamos evitar de sobrecarregar o aparelho digestivo. Outra coisa também, dormir relaxadamente. E como que a gente pode dormir relaxadamente? Nós vimos que uma das sintomas da fadiga é justamente a insônia, a pessoa ou dorme demais, mas é aquele sono muito pesado. Nós temos que fazer uma preparação prévia para esse sono, para podermos dormir de uma forma melhor. E como que nós podemos fazer isso? O ideal é fazer leituras de elevado teor moral antes de deitar. Podemos colocar uma música suave, preparar o ambiente, fazer uma prece, vamos entrando naquele clima de harmonia, podemos pegar o Evangelho, ou um desses livros que a doutrina nos permite, que existem centenas. Só o nosso querido Francisco Cândido Xavier já tem cerca de 500 livros publicados. São leituras de elevado teor moral. Chico Xavier nos legou diversos livros de poesias. Ler poesias, e isso para todos nós, independente de estarmos ou não sofrendo de fadiga fluídica. Nós vamos nos preparar para dormir de uma forma muito mais tranquila. Reduzir as luzes, uma música, uma leitura de elevado teor moral, vai contribuir, ao invés de um filme violento, um noticiário que vai nos deixar abalados, a qualquer um. Mas, outra prática muito importante que todos devemos instituir na nossa vida é o quê? Orar. Orar com muita fé. Aquele que está passando por essa situação, sentindo esses sintomas da fadiga, orar com fé, com confiança. Com isso ele vai se conectando aos benfeitores. Vai se fortalecendo. É muito importante. A oração, ela tem um poder imenso. Por outro lado, sabemos que a vida agitada do dia a dia, os compromissos, nem sempre temos condições, mas evitar ao máximo que pudermos, evitar tensões, amarguras, aborrecimentos, vibrações negativas, nos vigiarmos, policiarmos, para que nós possamos, na medida do possível, nos afastar de tudo que possa ser prejudicial nesse sentido. Brigas, discussões, ambientes que não são favoráveis, ambientes onde a bebida, coisas que atraem aqueles espíritos afinizados. Então, isso tudo a gente deve buscar ter esse cuidado. Para o passista, o que ele precisa observar? Observar quantos passes ele vem aplicando. Nós, passistas magnetizadores, começamos a trabalhar e muitas das vezes começamos muito empolgados, queríamos fazer muito. E isso é que é o risco. Precisamos observar, nos conhecer, fazer esse autoconhecimento, essa autoanálise. Quais os sintomas, quem sou eu, quais as sensações que eu estou sentindo.
observar quantos passes vem aplicando, procurar prestar atenção em quantos e em quais pacientes se sente mal. Isso é importante. Ou ele se sente descarregado fluidicamente após a aplicação do passe. Ele vai observar. Vamos repetir para que isso fique bem explicado. O magnetizador trabalha numa casa espírita uma vez por semana ou duas e tem centenas de pessoas para serem atendidas e tem determinado número de trabalhadores, de magnetizadores. E ele começa aplicando os passos. Então, ele precisa casas organizadas, como o caso da instituição dirigida por Giacomello, como eu disse, é tudo catalogado, tudo anotado, mas é importante o quê? Ele anotar a quem ele atendeu, que dia que atendeu, quanto tempo ele levou aplicando aquele passe, o que ele sentiu, ter uma ficha, ter a ficha do paciente, ter a ficha do magnetizador. Ali ele vai ter condições de ir depois analisando. Tal dia, eu apliquei tantos passos, tal. E aí ele vai ter condições de fazer uma análise daquilo tudo. Então, em primeiro lugar, observar quantos passes ele vem aplicando. Em primeiro lugar, por dia, uma vez na semana, procurar prestar bastante atenção em quantos e em quais pacientes ele se sente mal, ou sente-se assim descarregado fluidicamente, após a aplicação do passe. Numa próxima vez que ele vai novamente para o trabalho, evitar repetir a quantidade de doação feita, a necessidade da nossa observação. Limitar, porque nós damos o comando mental. Nós estamos usando as mãos, mas a nossa mente também. Evitar repetir essa quantidade de doação feita, pois o muito doar fluidos vitais, principalmente se de forma ininterrupta, sem intercalações de dispersivos, é uma das principais causas de fadiga fluídica. A necessidade aplicou um pouco do magnetismo, depois vem, dispersa. Ao invés de ficar 5 minutos, por exemplo, aplicando para depois dispersar, não. Aplica 1 minuto, dispersa 1 minuto. Aplica 1 minuto, dispersa 1 minuto. Isso vai evitar essa doação ininterrupta, vai auxiliar, à medida que você vai dando os dispersivos, a que a sua doação ela seja melhor absorvida pelo paciente e você não vai ter necessidade de ficar tanto tempo doando dos seus fluidos, porque à medida que você dispersa, a absorção daquela energia, ela já vai sendo realizada. Ao invés de você, por exemplo, aplicar 10 minutos, você só precisou aplicar 5. E isso é uma das causas, quando a pessoa fica doando muito tempo, é uma das causas da fadiga fluídica. Então é necessário reconhecer que existem pacientes que são do tipo sanguessugas. Eles são sanguessugas de fluidos. E se não intercalarmos muitos dispersivos nos passes neles aplicados, fatalmente eles acabarão consumindo muito mais fluidos vitais do que de fato necessitariam.
podendo, em consequência, levar o passista à exaustão fluídica e daí à fadiga. Enquanto tem aquele que eu falei, que é aquela esponja que ele vai absorvendo os fluidos da onde ele chega e vai absorvendo e fica se sentindo mal, ele fala que é uma esponja. Tem o outro que é o sanguessuga, já é o contrário, ele é que vai sugando o fluido do magnetizador. Quando o magnetizador aplica bastante dispersivos, evita que isso aconteça. Então é importante intercalar sempre muito dispersivos nesses sanguessugas, nesses sugadores. Segunda orientação que devemos prestar atenção é o quê? Outro fator extremamente significativo é quando doando passes com magnetismo humano, evitar fazer prolongadas concentrações fluídicas. Nós estamos aplicando o magnetismo humano, que é o nosso próprio fluido, a nossa própria energia. Não é aquele passe que eu disse que é de 1 minuto, 2, que são os próprios benfeitores que aplicam, seria um passe espiritual, e aquele que ali se encontra como passista seria apenas um intermediário, ele não doa nada dele. Nessa situação aqui, ele está doando do seu próprio magnetismo.